Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nos últimos dias, o preço do milho caiu em torno de 2, 3 e até R$ 5, a depender da região. A maioria dos analistas entendem que quem perdeu o milho nessa safra já perdeu. Então o mercado já precifica o preço dessa nova safra, tá? E existe uma preocupação de uma possível tendência de continuar esse movimento de queda no preço dos milhos. E como que você pode se proteger, tá? Então nesse vídeo a gente vai passar por alguns indicadores, vou mostrar algumas condições aqui do milho e depois vou mostrar uma operação que vocês podem fazer para se proteger de uma eventual queda, tá bom? Então a gente está olhando aqui o preço do milho no site da Exalc, né, o indicador, e ele mostra aqui, vamos ver no gráfico como se comportou. Isso aqui é a média histórica do preço do milho na região de Campinas, tá? Então, nos últimos 30 dias, a gente vai observar que o milho estava aqui no dia 23 em torno de R$ 82 à vista. Isso aqui não é mercado futuro, tá? Ele veio tendo uma leve queda e encerrou aqui, ó, a R$ 77,61. Esse é o indicador CPEA do milho da região de Campinas. Como eu mencionei, aqui já está dando, bom, de 82 a 77, já está praticamente 4,50, R$ 5 aqui de queda, tá bom? Vamos ver aqui algumas notícias. Eu vi aqui no site de Notícias Agrícolas, ó, antes do feriado, a B3 olha a volta das chuvas e milho fecha quinta-feira em baixa. B3 olha a volta das chuvas. Quem que é B3? Tá? São quem compõe, as pessoas que negociam na B3. Então a gente tem produtor rural, tem pequeno, tem médio, tem grande, mas poucos pequenos, tá? A maioria são os grandes produtores. Tem trade, cerealista, cooperativa, e tem especuladores também. Então, essas pessoas formam o mercado que aqui na matéria está chamando a B3, né? Então, essas pessoas estão olhando a B3, os preços e estão montando suas posições, sejam compradas ou vendidas, tá? Chicago também caiu com a realização de lucros e plantio normal nos Estados Unidos. A cotação em Chicago também é importante, tá? A gente acompanhar esses preços para ver até como esses preços devem se comportar aqui no Brasil. A quinta-feira, dia 17, chega ao final com preços futuros do milho se movimentando pouco, mas registrando recuos na maior parte das posições na bolsa brasileira. Recuo na maior parte das posições que eles colocam aqui na matéria, porque há vários contratos, tá? A gente tem contrato com vencimento em maio, junho, setembro, maio do ano que vem, março do ano que vem. Então são esses contratos, tá? Então ela, aqui na matéria diz que há um registro de recuo na maior parte das posições, tá? Ó, as principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 70,70 e R$ 76,75. De acordo com Vlamir Brandalize, analista de mercado de uma consultoria, essas movimentações negativas podem se aprofundar ainda mais na próxima semana. Aqui, ó, talvez seja uma expectativa, né? Diante da volta das chuvas em regiões produtoras no Brasil. Então está voltando a chover em regiões que são muito produtoras, que é na região sul do país, né? Sudeste também, Mato Grosso também produz bastante, mas a gente está falando de milho inverno, tá? O analista acredita que a volta do feriado deve ser marcada por pressão nas cotações diante de uma melhora das condições para a safrinha, que é o milho safrinha inverno. Quem perdeu já perdeu. Agora as condições melhoram e a tendência é termos uma boa safra. Parece até contraintuitivo, né? Então, como, poxa, parece que é uma notícia boa, porque a chuva vem num momento interessante, quem perdeu já perdeu, então isso é bom, vamos produzir bem. Por outro lado, os preços podem ceder. Podem, tá, pessoal? Ninguém sabe. É uma expectativa, tá bom? Então, quando esse mercado ele se movimenta por oferta e demanda, muita oferta, os preços caem, tá? Então, é provável que venha uma oferta. Às vezes essa oferta nem é maior do que a do ano passado, do que a última safra. Mas às vezes a oferta vem acima da expectativa. Talvez no começo da safra viesse uma expectativa de quebra maior. E agora, em função das chuvas atuais, olha, parece que não. As condições melhoraram, tá? Então só por isso já é fator suficiente para esse preço movimentar, tá? Ó, o vencimento maio foi cotado a 76, queda de 0,29. O julho a 70, com alta de 0,14. O setembro negociado a 70, com baixa de 0,11. E o novembro com perda de 0,27. Você vê que um cai, um sobe, não tem uma relação muito simples de entender, né? Por que um caiu, o outro subiu, tá?
Mas enfim, o que que você deve olhar aqui para montar suas posições e se proteger? Geralmente é olhar o vencimento da sua conta na cooperativa, revenda, cerealista, ou se você não tem esses compromissos, né? Mas a maioria dos produtores fazem as trocas, né? Então, ele vai lá, antecipa os insumos e precisa agora honrar com seus compromissos, né? Então, pagar sua cédula. Então, geralmente você monta esse seguro se protegendo com o vencimento junto com o pagamento da cédula, tá? Porque daí você está fora do risco. Olha, venceu minha cédula, já paguei, estou fora do risco, né? Que é o risco de queda dos preços, tá bom? No mercado físico brasileiro, o preço da saca também teve recuos neste penúltimo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe de notícias agrícolas encontrou desvalorização em Tangará da Serra, no Mato Grosso, e no Campo Novo de Parecis, no Mato Grosso, e de Sorriso também. Ele comenta aqui um pouco do mercado externo. Na Bolsa de Chicago, os preços internacionais do milho também finalizaram o pregão nessa última quinta, contabilizando recuos. Os preços caíram lá fora também, tá? Ó, outro ponto de atenção do mercado é o plantio da nova safra dos Estados Unidos, que está avançando dentro da normalidade, o que mantém o mercado em calmaria, conforme aponta Brandalize. Esse aqui é um outro fator também, né? Se o plantio do milho nos Estados Unidos está dentro da normalidade, então a oferta deve ser muito parecida com a normalidade, tá? E nesse caso, os preços não devem ter muita volatilidade, tá? Então tá. Dito isso, eu quero compartilhar aqui com vocês então é o gráfico do milho na bolsa, tá? E eu fiz uma cotação para mostrar para vocês com vencimento em 15 de julho. O preço que vocês estão vendo aqui na tela, de R$ 70,70, é o preço do milho, tá? Na bolsa brasileira, na B3, com vencimento em 15 de julho, tá bom? Então, para quem já me acompanha aqui, sabe como funcionam os contratos futuros. CCM é a sigla, é o prefixo que representa milho, a letra N é o mês de vencimento, aqui no caso julho, e 25 é a dezena que representa o ano de negociação. Então, se você está vendo um ticker, né, um código de negociação, que é CCM N25, você sabe que a gente está falando de milho com vencimento em julho de 2025. Tá? Uma operação curta, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês no dia 18 de abril, então 18 de maio, 18 de junho até 15 de julho. Uma operação de 3 meses. Quando se trata de seguro de preço, ou qualquer operação mesmo de alavancagem, de especulação com opções, quanto maior o prazo, maior o custo, tá, pessoal? Porque a imprevisibilidade aumenta. Então, eu fiz essa cotação com vencimento em julho. Então, como que você pode se aproveitar disso ou montar essa operação? Você está cuidando do seu milho, fazendo os tratos culturais, tem percebido uma queda nos preços recentes e está preocupado de que os preços cedam mais 3, 4, 5 ou até mais, né? Ninguém sabe, daqui para frente. Poxa, Lipe, eu quero me proteger dessa queda de preço. Como que eu faço? Então você vai até a bolsa de valores e compra uma opção de venda, uma put. Eu não gosto muito de usar esses termos em inglês, ficar falando dessa forma com vocês, mas vocês precisam aprender isso até para facilitar a comunicação e entender as operações, tá? Então, opção de venda, se eu estou preocupado com a queda do milho, eu preciso comprar uma operação que eu ganho com a venda, com a queda, tá? A operação que eu ganho dinheiro com a queda é uma put, então eu vou comprar uma opção de venda de milho. Como que é o nome dessa opção? É uma put, tá? Ou seja, se os preços caírem, deve cair no físico e deve cair na bolsa. Eu vou acabar perdendo dinheiro no físico. Então imagina que na bolsa está R$ 70, né? Vocês estão vendo agora, e na sua praça está 65. Só um exemplo hipotético, tá? Os preços na bolsa e no físico não são muito parecidos, eles ficam muito próximos à medida que chega perto do vencimento, tá? Então, à medida que a gente se aproxima de julho, provavelmente o preço à vista vai se aproximar do preço desse contrato que vocês estão vendo na tela. Porque, mais uma vez, esse contrato em tela é o contrato com vencimento em julho, tá? Nós estamos em abril. Suponhamos que o preço na sua praça hoje seja R$ 5 abaixo do preço na bolsa, seja 65. Imagina que em julho, que é quando você vai comercializar a tua produção, o preço do milho cedeu R$ 10. Ora, se o seu preço hoje é 65 e cedeu 10, ele caiu para 55. É muito provável que o preço na bolsa também caia a 10. Ele não obrigatoriamente se comporta dessa maneira. Essa queda pode ser maior ou menor, tá? Mas vamos dizer que eles caíram juntos para fins educacionais aqui. Caiu 10 no físico e caiu 10 na bolsa.
Se você montou uma operação te protegendo a partir de R$ 70 na bolsa e o milho caiu para 60, você vai ter esse ganho de R$ 10. Então você teve um prejuízo de 10 no seu milho físico que está disponível para você vender, mas você teve um ganho de R$ 10 na bolsa que compensou essa perda que você teve no físico, tá bom? Então por isso que é um seguro que te protege contra essa volatilidade de preço e você pode utilizar, está disponível para todas as pessoas, tá? Eu trouxe uma cotação aqui, vou compartilhar com vocês. Deixa eu trazer aqui, ó. Ó, essa é uma cotação, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui, ó. Bom, aí, essa é uma cotação que eu fiz para o contrato CCMN 25, que é esse que está na tela. Na hora que eu fiz essa cotação, estava R$ 70,65 a saca. Ela fechou a R$ 70,70, tá? O que é o strike? Strike é o preço do exercício, é o preço que eu estou travado, é o preço a partir do momento que o meu seguro é acionado. Sabe quando você faz o seguro do seu carro? Você não tem lá a franquia? Então, ó, a partir do momento que o dano supera a franquia, eu aciono o seguro, né? Se os danos não superam a franquia, eu não utilizo meu seguro. Então, o strike é isso. A partir do momento que o preço do milho cai e chega no 66, o gatilho do meu seguro é acionado. E a partir daí eu estou protegido, tá? Então, essa cotação que eu fiz, ela está abaixo do dinheiro. É assim que a gente fala. Por quê? Se o preço está R$ 70,65 e eu estou fazendo um seguro a partir de R$ 66,41, eu fiz um seguro abaixo do dinheiro. Se o preço do milho cair de 70 até 66, uma queda de R$ 4, nada acontece, eu ainda não estou protegido. Mas uma queda de R$ 66 para baixo, aí sim eu estou protegido dessa queda. Precisa ocorrer um movimento bastante forte, né, para que, por exemplo, o preço do milho caia mais do que R$ 4, né? Vamos dizer que caia R$ 10, que foi o exemplo que eu trouxe. Pode acontecer, tá, pessoal? A gente não consegue ter uma previsibilidade do mercado, o mercado cada vez mais volátil. Uma notícia que sai lá do outro lado do país, do outro lado do mundo, melhor dizendo, que pode, por exemplo, ocorrer algum problema com um porto importante, pode impactar nos preços aqui na Bolsa Brasileira, tá? Então, olha quanto custa esse seguro aqui nessa condição, tá? Ele está custando R$ 1,90 por saca para fazer o seguro. E o vencimento no dia 15/7 de 2025. Você consegue fazer essa operação de 450 em 450 sacas. Você não consegue fazer 500 sacas, por exemplo. Tá? Tem que ser de 450 em 450. Então, Lipe, eu preciso fazer o seguro para 10.000 sacas. 10.000 sacas. Como cada contrato são 450 sacas, vou fazer a conta aqui para a gente. Vou abrir duas aqui. Vou fazer a conta aqui para vocês, tá? Então, são 10.000 sacas dividido por 450. Logo, eu vou precisar pelo menos de 22 contratos. Qual que é a minha sugestão? Arredonda para cima, para que você esteja melhor protegido. Então, você vai fazer uma operação para 23 contratos, tá? Que vai dar o equivalente a 23 vezes 450, lá, vai dar 10.350 sacas. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Deixa eu aumentar aqui para... Aqui, ó. 10.350 sacas. É essa quantidade que a gente vai se proteger. Quanto que a gente vai pagar? A conta é simples. Se o custo é de R$ 1,89 por saca e eu vou fazer para 10.350 sacas, logo o custo que eu vou ter com essa operação é de 19.561,50. É isso que você vai pagar para fazer essa proteção de 10.000 sacas. Mas é importante que vocês entendam como funciona esse seguro. Tá? Eu vou desenhar aqui no gráfico, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então, o preço de exercício está R$ 70,65, agora está R$ 70,60. Mas a gente está protegido a partir de R$ 66,41. Então, eu vou traçar uma linha aqui no gráfico a partir de R$ 66,41. Vamos pegar aqui, ó.
aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Beleza. É essa a condição, ó. Então, se o preço do milho cair, tá? Daqui até aqui, ó, essa queda aqui, seria dessa região até essa linha amarela, que é uma queda de 5%, você não vai acionar seu seguro porque você não tem seguro, nada vai acontecer. Você vai participar desse prejuízo, tá? Só que se o preço do milho cai a partir de 66, aí o teu seguro é acionado. Mas você concorda comigo que se você pagou R$ 1,89, se o milho cair R$ 1,90, né? Vamos arredondar. Se o milho cair R$ 1,90 a partir dos 66, você só recupera o valor da operação, certo? Então aqui, ó, R$ 66,41 menos R$ 1,90, R$ 64,51. Então daqui até os 64,51, mais ou menos aqui, ó. Se o milho cai de 70 a 66, nada acontece. A partir de 66, você começa a ter lucro na sua operação aqui, mas prejuízo parcial no resultado da sua lavoura, tá? Porque você não estava protegido desde os 70. Só que de 66 até 64, você só recuperou o custo da operação, tá? De 66 a 64, você recuperou esses 19 aqui, ó, tá? E ainda não recuperou tudo, porque como você teve um ganho, esse ganho é bruto, né? Tem que recolher imposto de renda ainda sobre o ganho. Só que se o milho vem a 54, por exemplo, ou a 56, aí sim você vai receber essa diferença, né? Porque você está protegido desde os 66 e 41. Então, vamos imaginar, ó, vou colocar aqui para que vocês possam entender. Vamos imaginar que em 15 de julho de 2025, o milho 25 esteja em R$ 56, só para ficar fácil o entendimento. 56,41. Opa, aí sim você está travado desde os 66,41. Logo vai entrar um crédito na sua conta, um crédito de R$ 10 por saca, tá? Se você tem uma operação de, vou multiplicar aqui, ó. Se você tem uma operação de 10.350 sacas, logo será acreditado na sua conta 100.350. Ou 103 mil. É isso? É, né? Deixa eu fazer a conta aqui de novo. Mas é isso sim. Opa, não é isso não. É isso, né? Então 10.350 vezes R$ 10, 103.500. Isso. Esse valor vai ser creditado aqui na sua conta, tá bom? E aí você teve um custo de 19, vamos arredondar aqui para... Não, vamos fazer a conta correta, né? Então 103.500 menos o custo que você teve de 19.050, pagou, teve um ganho de 83 mil na operação, vezes, então o ganho aqui, ó, vou botar aqui, ó, ganho de 83.938,50. Sobre esse valor você vai pagar 15% de R, 12.590. Então aqui menos 12.590,77. Então o teu resultado final foi 83.938,50 menos 12.590,77. 71.300, tá? Arredondando aqui, 71.347,73. Esse é o valor resultado final da sua operação. Esse valor vai entrar líquido na sua conta, tá? Porém, pessoal, essa operação que eu estou mostrando para vocês é um seguro que a gente montou, tá? Colocando um pouquinho mais fora do dinheiro, R$ 4 abaixo, porque o milho estava 70, eu fiz R$ 4 abaixo. Ah, Lipe, por que você não fez a cotação a 70? Porque custa muito mais caro. Imagina que você está fazendo um seguro de vida indo para a guerra, tá? Se o milho está 70 e eu quero me proteger a partir de 70, vocês concordam que sua apólice de seguro ela está praticamente prestes a ser acionada, então ela vai custar mais caro.
Poderia custar até 4, 5 reais por saca. Então o que eu fiz? Afastei um pouco do dinheiro, tá 70, afastei um pouco para ter um custo aqui menor. Lembrando que se eu sou produtor rural, olha só, prestem atenção, pessoal, porque eu percebo que muita gente quer ganhar dinheiro com essas operações. Mas essa que eu mostrei para vocês é um seguro, a gente está se protegendo. Então, eu vou gastar esse recurso, vou colocar esse custo de R$ 2 por saca na minha operação e vou dormir tranquilo. Se o preço cair abaixo de 66 na bolsa, eu estou protegido. Agora, se o preço subir, tudo bem, eu perdi o custo do seguro, mas ganhei no meu milho físico e estou feliz da vida. Então, você precisa, como produtor rural, acompanhar o mercado, estar tá de olho para identificar pelo menos a tendência de preço para começar a montar suas operações. Lembrando que essas operações são meramente financeiras, tá? Ela não tem nenhum vínculo necessariamente com o físico. Você não precisa apresentar a CADPRO, comprovar que você é produtor rural, nada disso. Eu só digo que ela não tem necessariamente vínculo com o físico, porque para ser um seguro, poxa, se eu vou produzir 10 mil sacas, eu faço um seguro de quantidade equivalente, né? De 10 mil, aqui no caso, 10.350 sacas. Tá bem? Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham válido montar uma operação como essa, um seguro nesse momento? Vocês acham que o preço do milho pode continuar caindo? Ou não? Alip, eu prefiro não gastar esse R$ 1,90 por saco e ficar na volatilidade do preço. Tá bom? Deixe aqui seus comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.